Quero falar hoje sobre finanças pessoais. Nós vamos, neste encontro aqui, caminhar mais um pouquinho sobre finanças pessoais. Nessa construção de finanças pessoais, muito importante para o desenvolvimento administrativo, pessoal. Então, falar de finanças pessoais é acrescentar um aspecto educacional importante e relevante para o desenvolvimento humano. Quando nós pensamos nisso, nós nos lembramos que finanças pessoais têm muito a ver com comportamento, com mudança de comportamento e os aspectos que envolvem essa realidade das finanças pessoais. Mudar comportamento, pensar diferente, são realidades que compõem a ideia de finanças pessoais. Eu queria, neste encontro aqui, trabalhar mais um pouquinho sobre finanças pessoais, trazer alguns aspectos de finanças pessoais importantes. A pergunta, então, desse nosso encontro é a ideia de que você está cuidando bem do seu dinheiro? E é claro, você pode até pensar da seguinte maneira: ah, mas eu não tenho dinheiro nenhum para cuidar. E aí onde mora também o perigo. Porque se você mora aí com alguém, você está numa casa com uma pessoa, pode ser que ela seja o seu responsável, você mora com mais 5 pessoas, e pode ser que ainda você não tenha capacidade ou possibilidade no momento de contribuir com a renda, você também é responsável por esse núcleo financeiro. Já que se você não contribui com receitas, você está contribuindo com despesas. Então, sim, é sua responsabilidade também o cuidado com o dinheiro. Quero falar, então, aqui sobre esses aspectos de como ter um bom cuidado com o dinheiro, pensando nessa ideia de finanças pessoais. Uma coisa que talvez tenha se agravado com o distanciamento social é as propagandas. Eu acho que cada vez mais tentadoras, cada vez mais assim, com aquele toque todo especial da tecnologia. Nós somos bombardeados, não é? Então, você que está em redes sociais, você que tem aí o seu perfil, você sabe que os algoritmos, né? Os algoritmos aí constroem um perfil especial para você. Então, uma vez que você clicou e pesquisou sobre um assunto, certamente você vai ser bombardeado por propagandas cada vez mais tentadoras, cada vez mais essas propagandas que vão fazer com que o nosso cérebro ali ele fique permeado de situações que, para a propaganda, para a vida das pessoas, olha, eu não posso sobreviver sem aquele produto, eu não posso sobreviver sem aquela coisa. E este talvez seja uma das dificuldades que nós enfrentamos, né? A ideia de pensar que a responsabilidade é nossa. Além disso, nós somos bombardeados por situações tentadoras, fórmulas mágicas de dizer que dá para ganhar dinheiro da noite para o dia sem nenhum esforço. Que você, com algumas operações pela internet, talvez, com algumas aplicações que, sem nenhum esforço, você, da noite para o dia, vai ficar milionário. E a ideia de finanças pessoais, na verdade, não é isso. A ideia é da construção
de um patrimônio voltado para um comportamento que você tem que ter. E esse comportamento leva alguns anos. Os resultados, eles podem demorar a aparecer. E nessa cosmovisão que nós estamos inseridos, que é do imediatismo, contribui de maneira negativa. Gerenciar suas finanças é sua responsabilidade. E isso requer esforço. Talvez, de uma maneira cultural, essa dificuldade ela é muito grande. Eu gosto de trazer alguns exemplos aqui de países um pouco mais, né, estruturados economicamente, mais antigos, mais velhos, mas que desde muito cedo puderam imprimir na vida da sua população uma construção de educação para finanças pessoais. Nós podemos citar os Estados Unidos, por exemplo, pensando nesse aspecto. Claro, excluindo todas as dificuldades de imigração, políticas e etc. Mas eles construíram desde muito cedo uma realidade comportamental de gerenciamento de finanças. Os desenhos feitos para crianças refletem isso, né? As crianças, elas são envolvidas na conquista do seu patrimônio desde muito cedo. Isso é um aspecto cultural. Então, quem aqui não assistiu aí algum filme, alguma série recente, onde as crianças, né? Então, crianças mesmo. As crianças, elas se mobilizam para vender coisas na frente da sua casa. Vender limonada, vender suco, vender doce. E a ideia dessa venda é porque há impregnado nessa realidade cultural de que para que eu tenha patrimônio, eu preciso conquistar esse patrimônio. Vem com esforço. Não vem da noite para o dia, mas vem com muito trabalho. Então, você observa isso de uma maneira cultural, que isso faz parte de uma cultura. As crianças, elas estão impregnadas com isso e crescem pensando nisso. É claro que trago esse exemplo porque nós temos facilidade de observar essa importação americana, mas se você for para outros países da Europa e pegar essa questão cultural de finanças, você vai perceber que também há uma realidade ali que é aprendida desde cedo. O consumo, o uso das coisas e o gerenciamento das finanças é compartilhado entre as famílias, e por isso que há uma estrutura toda de um país pensando no mesmo sentido. Me lembro do Tio Patinhas, um personagem da Disney, que você cresce lendo ali os quadrinhos e vendo os desenhos de alguém que nada num cofre com moedas de ouro, que tem um patrimônio muito grande. E a grande lição por trás aí desse personagem é que o que aconteceu foi quando ele ganhou o primeiro níquel. Ele tem o maior tesouro dele. É o primeiro níquel que ele ganhou, né? O primeiro cento de dólar que ele ganhou trabalhando. E isso é o tesouro dele, né? Isso é o que fez com que ele tivesse patrimônio. Ou seja, poupar, né? Ganhar, poupar e depois gastar. Portanto, gerenciar as finanças é sua responsabilidade. Se livrar dos vilões, sua responsabilidade. E se nós já temos um pouco de dificuldade ao tratar esse assunto pelo aspecto cultural, já temos que vencer isso.
Se nós não pensarmos nos inimigos que nós temos do controle financeiro, aí é que nós teremos grandes dificuldades financeiras. Eu quero citar aqui pelo menos 3 inimigos de um bom controle financeiro para ilustrar que o bom cuidado com o dinheiro passa pelo gerenciamento das finanças e passa por eliminar esses inimigos do controle financeiro. O primeiro desses inimigos é a compra por impulso. Então, o que é uma compra por impulso? Uma compra por influência de outras pessoas, por influência da família, por influência da mídia, por influência dos amigos. Aquele ditado maternal muito conhecido, ele cabe muito bem quando nós pensamos em compra por impulso. Se há um terceiro falando para você que você tem que ter aquela coisa, se a mídia está falando, olha, você tem que ter, você tem um parente falando, olha, você não comprou ainda, eu não acredito que você ainda não tenha esse produto, essa mercadoria, esse serviço. Essas pessoas não vão pagar suas contas. Essas pessoas, elas não vão contribuir para a sua receita. Nenhuma dessas pessoas que te impulsionam a comprar vai chegar num belo dia e vai falar, olha que eu estava pensando em você e separei aqui R$1.000 para te dar, para contribuir com a sua receita. Isso não vai acontecer. Por isso, evite compra por impulso. Evite compra por impulso. Lembre-se, de cada 10 pessoas à sua volta, 9, talvez 8, vão estar pensando para o consumo. Ou seja, vão te impulsionar a comprar alguma coisa sem necessidade. Outro inimigo é o desequilíbrio no pagamento de juros. Então, se há alguma coisa que nós temos que aprender, é a calcular a quantidade de juros que nós pagamos. É calcular quanto nós pagamos de juro em cada situação. E a partir daí, ter realmente quanto de dinheiro está sendo desperdiçado. Porque, diferente do que pagar juros, o melhor é receber juros. Né? Então, o melhor é receber juros. Receber juros é o adequado. Pagar juros, não. E eu acredito que, talvez, um grande inimigo desse controle financeiro seja a falta de plano. Não ter um plano. Quem não tem um plano, qualquer caminho serve. Já dizia lá Lewis Carroll no diálogo de Alice no País das Maravilhas. Alice está perdida, chega lá, pergunta para o gato, para onde que vai essa estrada? O gato responde, para onde você quer ir? Ela fala, não sei, eu estou perdida. E ele responde, então, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Então, a falta de plano talvez seja um grande inimigo do controle financeiro. E no Encontro Futuro, nós, inclusive, vamos ajudar você a construir um bom plano de finanças pessoais. Quero pensar agora com você nessa perspectiva de você tem cuidado bem do seu dinheiro? E uma dica aqui de uso e consumo, e como isso é importante. Podemos aqui pensar o que nós estamos falando aqui nesse encontro. Nós estamos trabalhando nesse encontro alguns aspectos do cuidado que você deve ter com o seu dinheiro. Estamos trabalhando
algumas perspectivas de finanças pessoais que me levam a ter um melhor cuidado com o meu dinheiro. Ou seja, fazendo isso, eu vou ter mais cuidado com o patrimônio. Então, quero partir da premissa desse cuidado que você deve ter com o seu dinheiro. Vamos imaginar ali 500 ml de detergente a R$ 1,70. E olha só o cuidado com o dinheiro. Se você tem o costume, então, de lavar louças, deixe aí nos comentários como você faz, escreva aí. Mas, geralmente, a pessoa dá aquela jatada, né? Aquela espremida no detergente. E aquela espremida tem, em média, 10 ml. Pode ser que tenha até um pouco mais. Né? Em média, 10 ml. Então, você dá aquela jatada para lavar a louça. 10 ml de detergente você está consumindo. Uma louça de 6 pessoas, para você lavar tudo, você vai gastar aí 40 ml mais ou menos. Ou seja, você vai dar 4 jatadas para gastar ou para lavar toda a louça. Fazendo dessa forma, que inclusive é a forma comum, a maioria das pessoas está fazendo isso. Talvez você seja uma delas. Deixe aí nos comentários, fale se você lava a louça dessa maneira. Uma embalagem com esse consumo vai durar 12 dias aproximadamente. Então, uma embalagem de detergente com esse tipo de consumo, com esse tipo de uso, vai durar 12 dias aproximadamente. O que nós devemos fazer? Olha o cuidado que nós temos que ter com o nosso dinheiro. Vamos pegar lá um pote com 300 ml de água, mais ou menos, e dar essa mesma jatada, só que na água. Então, a gente pega 300 ml, uma jatada na água. E utiliza esse pote para lavar a louça. Você vai perceber que essa mesma embalagem, lavando louça para essa mesma quantidade de pessoas, vai durar aproximadamente 48 dias. E olha que coisa interessante. A primeira coisa que passa pela nossa mente é, puxa, isso aí é coisa de pessoa, mão de vaca, pão duro. E, na verdade, essa é uma ação daquelas pessoas que leem rótulo. Essa instrução de como utilizar o detergente na esponja, ela está no rótulo da esponja para lavar louças. Então, cuidar bem do nosso dinheiro também é cuidar bem do nosso patrimônio. Então, a esponja tradicional, a Scott-Brite ali, verde e amarela, se você ler as instruções de como lavar a louça, é lá que diz que você não dá uma jatada nos produtos, que isso não funciona. Mas que você pega lá o pote com 300 ml de água, 10 ml, e você consegue lavar a louça. Ou seja, temos que observar e ter cuidado com o nosso patrimônio, porque cuidando do nosso patrimônio, nós também vamos cuidar do nosso dinheiro. Então, dicas de uso e consumo são muito importantes. Vou deixar para vocês o link aqui, com mais pelo menos 20 dicas, 25 dicas, para usar corretamente as esponjas, inclusive, para usar corretamente os produtos de limpeza, né? Como você faz aí para utilizar aí os produtos de limpeza, para usar amaciante, detergente em pó, sabão em pó, não é? Então, essas dicas são importantes aí, dicas de uso e consumo. Minha expectativa é que cada dia, com aprendizado, nós tenhamos uma melhor educação em finanças pessoais, e sendo melhores educados em finanças pessoais, isso vai refletir numa população mais consciente, inclusive, do uso dos produtos, das realidades financeiras e, consequentemente, uma população que detém um melhor controle de seu patrimônio. Então, esse nosso encontro tinha essa perspectiva. Você está cuidando bem do seu dinheiro? É a pergunta que eu gostaria de deixar
para você.